Olá, para você que ainda não me conhece, meu nome é Elaine Florencio e eu sou professora de inglês especializada em Business English, que é inglês para negócios, e também em metodologias personalizadas, né? E eu estou atuante aí no mercado no Brasil há mais de 15 anos. E eu venho trazer aqui para você umas explicações sobre o ensino de inglês individualizado, aquele que há um professor e somente um aluno. E eu vou explicar para você que essa pode ser a melhor e mais eficiente maneira de você aprender inglês. Se você é adulto e você está no mercado de trabalho em busca de recolocação, ou se você está atuante no mercado, mas em busca de melhores oportunidades profissionais e quem sabe até aquela tão sonhada promoção, né? Quantas pessoas todos os dias não perdem oportunidades porque não falam inglês? E se você já passou por vários cursos de inglês e nunca conseguiu aprender bem, você vai entender agora como funciona o ensino individualizado e vai entender que esse pode ser o melhor modo para você. Então, para falar do ensino individualizado, eu preciso comparar, né, com a outra modalidade, que é o ensino de inglês em grupo, né, que pode ser num curso de inglês com várias pessoas de uma sala de aula, ou aulas online também em grupo, ou aquelas aulas online que você compra, né, um material para estudar, e tem alguns professores nativos, né, que eventualmente você pode ter uma prática oral. Então, primeiro eu preciso explicar a diferença fundamental entre o ensino individualizado e as outras modalidades. A diferença fundamental é o foco. O foco do ensino individualizado é no aluno, nas características de aprendizado no aluno e nas necessidades do aluno. Enquanto que nos outros modos, o foco é no conteúdo. E aí você tem que seguir o conteúdo. E aí, sobre essa diferença, quais são as implicações práticas, né, que representam grandes vantagens para o ensino individualizado? Então, eu listei aqui algumas práticas desse ensino e você vai entender bem a diferença. Então, a grande vantagem, né, a primeira grande vantagem do ensino individualizado, né, é que você pode personalizar os conteúdos. Você pode não só personalizar, como você pode também negociar os conteúdos. Então, por exemplo, eu tenho um aluno que vem para mim, aí eu faço o nivelamento, identifico o nível e falo para ele, olha, para você completar e seguir nos níveis, essa é a proposta de programa do nível. Mas, pela sua atuação de área profissional, eu percebo que esses vocabulários também são relevantes. Então, eu vou fazer um programa adaptado não só para o que você precisa para desenvolver o nível, mas também o que você precisa de habilidade para você desenvolver na sua carreira, né? Em relação ao vocabulário, em relação às práticas das habilidades em inglês, que são os skills, né? E o próprio aluno também pode vir com uma demanda. Olha, eu quero estudar o inglês, eu quero desenvolver, mas, por exemplo, tem alguns vocabulários que eu sei que não são relevantes para mim. Eu falei, então vamos fazer o seguinte, vamos listar então, eu mostro vários materiais, e aí o aluno me fala, né, o que ele quer ver, o que ele não quer ver, o que a gente pode acompanhar. Então, assim, jamais isso seria possível em outra modalidade, somente nessa modalidade em que você pode personalizar os conteúdos, né? Um outro ponto é a flexibilidade no programa, né, de ensino em relação ao tempo e em relação às necessidades apresentadas pelo aluno. Por exemplo, o ritmo do curso é o do aluno. Se o aluno precisa de um ritmo mais lento, né, ele não vai precisar correr porque ele tem data, né? Os outros cursos têm essa problemática de data. E por mais que você compre um curso que você siga o seu ritmo, mesmo assim existe uma sequência de conteúdos. E aí você fica desesperado porque você comprou aquelas 10 aulas e quer cumprir aquelas 10 aulas. No ensino individualizado, né, o processo é que é o rico, né, do aprendizado. Então você vai aprender no seu ritmo. Se você precisar de mais tempo para ver aquele ponto, você vai ter mais tempo. Agora, também se você pegar aquilo muito rápido e quiser acelerar, também pode acelerar, né? Uma outra grande vantagem também é que, por ser flexível, né, novas demandas podem acontecer. O aluno pode vir com novas demandas, né? Ele pode falar, olha, eu agora estou com uma outra demanda, eu estou com uma outra necessidade, então vamos rever o seu programa e vamos fazer de modo que atenda a sua necessidade atual, que pode mudar, né? A vida da gente pode mudar o tempo todo. Então, essa é uma grande vantagem, né? Um outro ponto também que para mim é fundamental é a questão da metodologia personalizada. Né? Você já parou para pensar que você que já passou por vários cursos de inglês e nunca conseguiu aprender bem, né? Aí você fica pensando assim, poxa, qual é o meu problema? Né? Muita gente vem para mim, olha, eu não sei qual é o meu problema, porque eu não consigo aprender.
Aí, o meu questionamento é o seguinte, será que você não aprendeu porque, ao invés de você aprender com o seu próprio método, você ficou tentando seguir outros métodos que não eram legais para você? Né? Então, pode ter sido isso. No ensino individualizado, não só o aluno diz para o professor como ele aprende melhor, né? Mas caso ele também não saiba, o professor observa isso. E na prática do ensino, na rotina do dia a dia do ensino, o professor vai sinalizando para o aluno aonde ele deve ir e vai preparando as aulas e as atividades de modo que sejam mais eficientes para o modo de aprendizado do aluno que ele conseguiu observar. Então, novamente, jamais em outra modalidade de ensino isso seria possível, né? E, por último, o foco do trabalho. O foco do trabalho é só no aluno. Então, se você está pagando 1 hora por semana, 2 horas por semana, você realmente vai estar tendo aquelas horas que você está pagando de produção, de retenção de conteúdos, né? Então, por exemplo, quando você paga um curso que você tem que dividir, né, aquela hora com várias pessoas, você tem que dividir o seu tempo com as demandas das outras pessoas, com as dificuldades. Então, se você for colocar na ponta do lápis, você não vai estar pagando 1, 2 horas por semana. Você vai estar pagando muito, né, por muito menos. Porque o tempo que vai ter para você mesmo, né, talvez nem 1/5 da aula que você vai estar tendo. Então, isso também deve ser levado em consideração, né? O foco é no aluno. Se o aluno apresentou uma dificuldade, o professor vai lá em cima daquela dificuldade, né? E o tempo que o aluno vai falar é totalmente dele, né? Então, às vezes, parece que 1 hora não é muito, mas 1 hora de aula, imagina, 1 hora de aula você falando, praticamente sozinho, com o professor orientando, né? É tudo focado em você. Então, acaba sendo muito mais produtivo, consequentemente, com resultados muito mais eficientes e muito mais rápidos. Mas agora você também deve estar pensando, tá, legal, muito interessante, parece realmente ser bem eficiente. Mas e a interação? Porque, na verdade, eu estou aprendendo inglês para poder interagir com outras pessoas. Bem, em relação a isso, eu tenho 2 coisas para falar. Quando você está com um professor, você interage com esse professor. Então, a prática da comunicação, por mais que você esteja num grupo, ela é sempre individual, né? A não ser que você esteja fazendo uma apresentação. Mas interagir, trocar ideias, né? Você normalmente, no contexto mais próximo, você está falando com uma pessoa só. E você pratica isso com o professor o tempo inteiro, né? E também no contexto de sala de aula, né, tem-se a impressão de que por ter muitos alunos você está tendo interação. Mas muitas vezes não, porque existe sempre aquele aluno que vai querer falar mais. Porque o mesmo objetivo dele é o seu, né? Você está pagando porque você quer praticar inglês, ele também. E aí fica aquela disputa de tempo. Então é uma interação que, na verdade, né, não é uma interação tão natural, a não ser que realmente você pegue uma pessoa muito legal, muito paciente com você, aquele colega de classe que ouve tudo que você tem para falar, né? Mas, na verdade, no fundo é que as pessoas querem falar. Então acaba havendo um conflito aí de interesses, né? Todo mundo tem o mesmo interesse, todo mundo quer falar. E aí, quem consegue falar mais acaba se beneficiando. E talvez você sendo um pouco mais tímido, você sendo, né, um pouco mais, né, lá na sua, você pode acabar não tendo tanta produção, né? Mas em relação a isso, eu tenho uma solução, né? Você pode sim praticar o inglês de uma maneira livre, interagindo com outras pessoas e melhor, gratuitamente. Então eu vou dar agora para você 3 dicas de 3 maneiras como você pode praticar o seu inglês, né, com pessoas interessantes de uma maneira livre e vai conseguir reforçar e melhorar a sua fluência. Eu tenho alunos que utilizam, né, dessas maneiras e eu realmente vejo o progresso, né? Então, a primeira dica são os encontros do Meetup, né? São pessoas que você pode acessar no site, eu vou deixar nos comentários todos esses links, tá? Os encontros do Meetup são pessoas que têm interesse em praticar inglês, e aí eles marcam num barzinho, num parque, né? Uma coisa bem legal, bem descontraída, e aí vão várias pessoas, as pessoas se conhecem e conversam, né? Às vezes pinta até uns estrangeiros, né? Porque sabem que tem ali pessoas que falam inglês e eles querem interagir com brasileiros e fazer novas amizades. Então eu tenho alunos que fazem essa prática do Meetup, se beneficiam muito e eu realmente observei uma mudança na fluência da pessoa depois que ela começou a fazer os encontros dos meetups, né? Tem umas outras 2 sugestões que eu vou dar que eu não conheço bem, eu só li a respeito, né? Mas em que você pode online praticar com pessoas de outros países, né? Pessoas que estão, por exemplo, pessoas que querem praticar português e aí querem praticar português e falam inglês, aí vocês podem fazer uma troca, né? Então, pessoas no ambiente internacional em que você pode estar falando online com essas pessoas e praticando o seu inglês. Então, existem 2 sites, né? Mídias, eu não sei
se tem aplicativos, mas eu encontrei na internet. Um é o HelloTalk e o outro é o Idioma. Eu vou estar colocando esses links todos aqui nos comentários para vocês pesquisarem, tá? Então, né, se você acha que por ter aula com professor individual você pode perder essa interação, você pode buscar maneiras de ter essa interação, né? Então, você pratica com o professor, você vai melhorando e evoluindo e avançando no nível com o trabalho técnico de um professor, e aí você observa se você está realmente conseguindo aplicar em atividades livres, atividades de conversação, que aí não tem tempo limite, entendeu? Você faz o seu tempo, você fica quanto tempo você quiser falando, né? É claro que há ambientes de conversação com o seu professor, é claro, mas o trabalho maior, com certeza, é para avançar o seu nível de inglês e resolver os problemas que você tem na língua, né? Agora também tem uma questão final, que é o que todo mundo deve estar perguntando, né, em relação ao investimento. Eu não vou mentir para vocês. O investimento, né, no aprendizado de inglês nessa modalidade individual é maior do que se você fizer em grupo ou se você comprar aulas online. Mas aí, né, o que eu falo é o seguinte: se você quer resultado, você precisa fazer o investimento correto, né? Então, não adianta você querer economizar numa coisa que é muito importante para você e uma coisa que pode mudar o seu futuro e pode mudar a sua vida. Então, se você realmente quer avançar, né, eu acredito que valha muito a pena investir num aprendizado de inglês nessa modalidade individual. E eu estou falando isso, né, com muitos anos de experiência, mas também observando resultados. Como eu vejo resultados, como eu vejo pessoas conseguindo fazer coisas que elas não conseguiam fazer em função, né, como fruto desse acompanhamento individual, mas também como fruto de um empenho próprio, né, uma pessoa que se empenhou, que seguiu todas as orientações do professor, tá? Então, esses foram os esclarecimentos. Se você quiser saber mais um pouco, né, sobre isso, você pode tirar dúvida comigo, né, eu estou no LinkedIn. Quem quiser também acompanhar o Instagram, eu sempre coloco lá vídeos e dicas e coisas sobre a língua. E nós também temos um canal do YouTube, né, que você pode ver também lá os vídeos se você não é muito de Instagram. Então, eu vou deixar os links todos nos comentários. Eu espero que eu tenha ajudado e contribuído para o conhecimento de vocês. Muito obrigada pela atenção e até a próxima.